Estamos aqui para mais um estudo. Vamos nos conectar com a espiritualidade, que é o mais importante agora para a gente poder fazer um bom estudo, né? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido por esse momento, por essa oportunidade, que nós possamos ter hoje boas intuições, que nós possamos passar a mensagem que tem que ser passada para o pessoal, principalmente para esses nossos irmãos encarnados que aqui estão. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, o assunto hoje é pactos, né? Então vamos estudar um pouco sobre pactos. Vamos na pergunta 549. A pergunta é a seguinte: algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Ele responde: não, não há pactos. Há, porém, naturezas mais que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, quer atormentar o teu vizinho e não sabe como has de fazer. Jamais, então, por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudar, exige que também os sirvas em seu mau desígnio. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação mal, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chame seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque deles também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto a pena é que consiste o pacto. Ou seja, ele está falando aqui sobre pacto, né? São aqueles acordos que você faz com espíritos mais, né? Antigamente se usava muito isso na magia negra, né? Eles faziam esse tipo de pacto, ofereciam coisas a esses espíritos, e esses espíritos auxiliavam essas pessoas fazendo maldade para outras pessoas, atormentando a vida delas. Isso porque também acontecia? Porque o lado de lá deixava um buraco, deixava falhas, e nessas falhas eles entravam. Agora, aquelas pessoas que têm a espiritualidade ao seu lado, que praticam o bem, que ajuda e que sabe se proteger através de orações, né? Esses espíritos, eles se afastam, eles não se aproximam. Então, o pacto se resume naquela coisa de você charmar por esses espíritos, né? E você sendo da mesma índole deles, ou seja, você sendo ruim. Você sendo ruim, uma pessoa perversa, qualquer espírito ruim vai se associar a você, né? E depois eles te cobram isso, tá? Eles te cobram essa maldade que você fez. Então, a gente precisa entender o que é pacto e o que é magia negra, né? A mesma coisa também você também fazer um pacto também, né? Assim, vamos dizer que não existe o pacto, mas também você invocar bons espíritos para te auxiliar, para te ajudar, né? Para ajudar aquelas pessoas que precisam. É a mesma coisa, você quando invoca, quando você vai dar um passe, quando você vai orar por alguém, você está invocando quem? Bons espíritos para te auxiliar, porque você sozinho não vai conseguir dar um passe em ninguém, você sozinho não vai conseguir auxiliar ninguém. Quem te auxilia e auxilia as pessoas são as espiritualidades a qual você invoca, né? Então, se você tem uma boa tendência, você quer ajudar, tudo que você fizer e invocar esses bons espíritos vão te ajudar. Assim é na igreja católica, assim é na igreja evangélica, assim é na Umbanda, assim é no Candomblé, assim é na Quimbanda, né? Então as pessoas falam que a Quimbanda só trabalha para o mal. Não, tem quimbandeiro também que trabalha para o bem, gente. Então as pessoas precisam entender o mundo espiritual para entender o nosso mundo corporal, né? Então os pactos nada mais é do que uma evocação da espiritualidade, tanto do bem como do mal, ok? Aí continua assim: o fato de vamos ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que este lhe sugere, e não de estipulações qualquer que com ele faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existência entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. É o que eu acabei de explicar. Na 550, ele pergunta assim: qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram os indivíduos que teriam vendido sua alma a Satanás
para obterem certos favores. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-la ao pé da letra. Isto é que se refere a uma alegoria, que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para ele obter riqueza ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências deste ato. Não quer isto dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim tacitamente entre este delinquente um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente grajeando assistências dos bons espíritos. Ou seja, tem pessoas que fazem dito pactos, né, para obter riqueza, para obter o homem desejado, a mulher desejada, para obter aquela casa que não lhe pertence, né? Então, isso são pactos que lhe será cobrado mais tarde. Tudo tem que correr no fluxo natural que nós viemos aqui, né? Então, as pessoas precisam entender, né, que ele fazendo oração, pedindo a Deus, e se for merecimento dele, com certeza ele vai conseguir, né? Agora, fazer pacto, a espiritualidade do mal também te oferece coisas, né, e te prende a eles, né? Aí eu falo assim, mas isso não é um pacto? Bom, aí depende de como você olha, né? Porque você falar pacto, né? Tem religiões aí que dizem que há pactos, né? Mas aqui está sendo explicado que há, na verdade, há um acordo. É a mesma coisa quando você está aqui no planeta Terra, você tem uma amizade com alguém, falar até vou ao fim, até onde você for, eu vou conhecer até o fim, né? Então isso é como se fosse um pacto, né? Aquela pessoa, mesmo a outra pessoa estando errada, ela está ali agarrada com aquela pessoa, por quê? Porque achou que fez um pacto. Fez pacto. Gente, a gente precisa entender que enquanto estiver fazendo as coisas certas, fazendo as coisas aos olhos de Deus, boas coisas, nós temos que continuar. Mas quando a gente vê que o negócio está desandando, está indo para o lado errado, não, meu amigo, você continua, que eu não vou continuar, não. Porque isso que nós estamos fazendo é errado. Então, a mesma coisa quando você entra numa religião e ver que está partindo para a maldade, para alguma coisa ruim, saia, se retire, né? Que nós vamos te fazer. Você não vai fazer nada, mas se você tiver com fé, se você tiver com pensamento positivo, pensando em Deus, por mais que eles te prejudicam, vai ter uma hora que a espiritualidade do bem vai cortar, né? Eles vão vir sim te atrapalhar e vão tentar te atrapalhar de qualquer jeito. Essa é a missão dos espíritos ruins, dos maus espíritos, dos espíritos inferiores. A missão dele é fazer com que você tenha a pior vida aqui, né? E que você sempre maldize a Deus, sempre xingue, sempre faça tudo errado, porque isso satisfaz a eles. Isso deixa eles bem alimentados, né? Porque eles sugam a sua energia da raiva, do ódio, da inveja, né? Da maledicência, da sexualidade, da bebedeira. Então eles sugam essas suas energias. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque essa palavra pacto, né, nós temos que analisar com muito cuidado, apesar daqui estar falando, a gente está praticamente dizendo que existe sim um pacto, né? Então, se você analisar, existe um pacto que você faz com a espiritualidade do mal, né? A palavra, né, é que às vezes complica, né? Porque você fala assim, nós fazemos um acordo. Bom, mas se você transferir para pacto, vai dar a mesma coisa. Se você falar que o pacto é um acordo, é a mesma coisa. Então, é somente entender o sentido da palavra pacto, né? Ou seja, é um acordo, né? Você está preso com esse espírito que você fez um acordo, fez um pacto. Na verdade, é um pacto. Mesmo que o livro aqui fala, não, eu vou discordar um pouco,
né? Porque o pacto sim existe, o acordo existe, né? E eles fazem isso lá no plano espiritual. Eles te prendem lá. Mas você tem meios e métodos de cortar esse acordo, esse pacto. Depende de você, somente de você, ok?